para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas 12, versículos 1 a 9. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aleluia. Neste ensino que Jesus passa aos seus ouvintes, ele está falando de doutrinas de Deus. Doutrinas muito claras para abrir o entendimento daquele povo que ouvia. E nós devemos entender, segundo essa palavra, que a vontade de Deus é perfeita, mas o nosso coração é enganoso. Está sempre querendo se desviar da perfeição. O profeta Jeremias já afirmava, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? As pessoas a quem Jesus dirigiu estas palavras estavam vivendo um grande engano. O engano da vida de serviço a Deus somente na aparência. Mas o seu coração, a sua mente estava voltada para outras coisas. Será que hoje o coração do homem não está ainda mais corrupto? A doutrina dos homens escraviza e mata, mas a doutrina de Deus liberta e dá vida eterna. Então são 2 extremos e Jesus estava querendo libertar os seus ouvintes deste extremo que mata, que é, no caso, a hipocrisia dos fariseus. Ele afirma que o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é a doutrina ruim, que causa danos à igreja do Senhor Jesus, corrompe os bons costumes. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:33, ele já afirma, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os hipócritas, esses fariseus, este partido, ele tinha um propósito de corromper os bons costumes, infiltrar doutrinas não apropriadas à igreja de Deus. Hipocrisia é a fé enganosa e ela nasce no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para corromper o povo de Deus. Assim como o fermento, ele é lançado no meio da farinha para corromper a farinha, gerar um processo de decomposição da farinha, dando uma nova aparência e assim sair o pão. Por isso que ele chama essa doutrina terrível de fermento, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Naquele tempo já vinha causando muito dano e hoje esse fermento terrível está causando danos ainda maiores à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está mudando dia após dia, está ficando só reconhecida como igreja aparente. Mas o coração, o entendimento das pessoas tem sido corrompido com falsas doutrinas. Os fariseus tinham uma doutrina péssima, uma doutrina ruim. Eles falsificavam a verdade conforme os seus interesses.
E diante dessas palavras, se você olhar ao redor hoje, existem muitas denominações, muitos pregadores, muitas igrejas locais falsificando a palavra só para favorecer os seus interesses, especialmente interesses financeiros. E era o que já acontecia naquele tempo, quando Jesus trabalha para abrir o entendimento dos seus ouvintes. Jesus quer lançar luz no nosso entendimento. Jesus quer clarear o nosso entendimento. Por isso que ele fala das doutrinas de Deus. E são doutrinas fundamentais para a vida de qualquer pessoa. A primeira doutrina que Jesus deixa bem claro que é a doutrina da onipresença de Deus. Versículos 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Nada escapa da onipresença de Deus. Deus, ele está presente no universo todo. Eles encobriam a verdade através da religiosidade, dando só uma aparência exterior. E quando você fala de encobrir, dando só uma aparência exterior, dando só uma roupagem religiosa, nós já entendemos bem do que se trata. Porque esse mal está presente nos dias de hoje, muito claramente. Eles achavam que, assim agindo, podiam esconder de Deus os seus pecados, esconder de Deus as suas maldades. Eles achavam que podiam esconder de Deus suas falcatruas, as suas obscenidades. Já era um problema bem visível e hoje continua sendo ainda mais visível este problema. Então essa palavra do Senhor Jesus é muito para nós hoje. Deus, ele é aquele que está presente. Não importa onde que a pessoa esteja, mesmo que queira se esconder, não tem como se esconder da presença de Deus. Você provavelmente já ouviu aquele ditado popular: não há crime perfeito. Sim, é verdade, não há crime perfeito. Crime é sinônimo de pecado. E pecado é fruto da desobediência, fruto da imperfeição. E Jesus está afirmando de que nada escapa da presença de Deus. Nada, mesmo que seja feito na forma mais astuta que alguém possa imaginar. Mesmo as coisas mais ocultas, mais escondidas, nada escapa da presença de Deus. Eu imagino Deus, e tenho certeza que é assim, ele está no seu trono, e o universo é o seu quintal. Igual quando nós ficamos na varanda da casa olhando o quintal. Apreciamos tudo que está ao alcance da nossa vista. Deus no seu trono, ele vê o universo como o quintal da sua morada santa. Nada escapa da sua visão. E eu acho isso tremendo. Nós podemos também lembrar-se de que no show da vida, da tua vida, da minha vida, da vida de cada pessoa, Deus sempre estará presente como um espectador. Ele é onipresente, não importa onde cada um esteja. Deus é um espectador. Você sempre terá um espectador, o Todo-Poderoso, o Onipresente, vendo tudo. Doutrinas de Deus. Nós vimos então a doutrina da onipresença de Deus, mas tem uma outra doutrina nos versículos 4 e 5, a doutrina da onipotência de Deus. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, Deus, que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse Deus deveis temer. Jesus deixa tudo muito claro aqui também sobre a onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ele pode dar a vida e pode tirar. Ele pode levar para o céu aqueles que obedecem, como também pode mandar para o inferno aqueles que desobedecem. E Jesus fala claramente, diz que nós devemos temer a Deus.
palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então ele está apelando para a nossa sabedoria, para o nosso entendimento. Aquelas falsas doutrinas farisaicas e hipócritas amedrontavam o povo. E nós vemos hoje pessoas que amedrontam o povo com doutrinas falsas. Nós vemos pastores que fazem verdadeiros shows diante das pessoas reunidas, conversando com demônios, simulando expulsar demônios, simulando muitas coisas para amedrontar as pessoas e ter as pessoas nas suas mãos. E com isso também, inclusive, vender objetos para as pessoas. Nós vivemos o tempo de mercadejantes da palavra de Deus. E Jesus está alertando para tomarmos cuidado com essas doutrinas falsas e sabemos que Deus é onipotente. Nós precisamos confiar em Deus, na palavra de Deus e não na palavra dos homens, não nos teatros que os homens fazem, mas na sabedoria que vem da palavra de Deus. Jesus alerta que devemos temer ao Deus onipotente. Temer é ter um respeito profundo a Deus, a ponto de ficarmos tristes só de pensar em desobedecer aos mandamentos de Deus. Isso é temor. No sentido espiritual aqui, temor não é ter medo. Medo tem quem não ama a Deus. Quem ama a Deus tem esse respeito profundo, essa admiração profunda a Deus, que fica triste só de pensar em ofender a Deus. E esse temor daí nos coloca cientes do poder de Deus, do único Todo-Poderoso, que tem poder para matar e também para mandar para o inferno, de acordo com as obras de cada um. As pessoas estão tomadas de medo. Nós vemos hoje, naquele tempo também já havia isso, pressionadas pelos poderes terrenos e malignos. E é claro, diante do medo, as pessoas tentam proteger suas vidas, tentam se proteger de tais perigos. Mas quando as pessoas tentam cuidar da sua vida, nem percebem, esta maioria, que na verdade estão correndo um risco maior ainda, que é o risco da morte eterna, de ir para o inferno. O maligno sugere que pode proteger, com amuletos, com imagens, com fitinhas, fitinha no punho, fitinha na placa do carro, fitinha no espelho retrovisor, essas coisas para induzir as pessoas a se manterem no engano, na ignorância. Mantras, rezas e muitas outras sugestões malignas. Agora nós, os filhos de Deus, o Espírito Santo diz: quando o medo te cercar, lembre-se de que o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, está presente para te socorrer. É isso que a Bíblia fala para nós, é isso que o Espírito Santo fala para nós. Quando estivermos cercados do perigo, quando o medo tentar nos pressionar, não devemos ceder ao medo, e sim estarmos certos que Deus está presente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que socorre. Então daí nós estamos livres dos fariseus e hipócritas, estaremos livres dos falsos profetas, dos falsos cristos. E hoje nós vivemos uma época de multiplicação destes falsos poderes. Nós precisamos tomar muito cuidado, senão nós saímos por aí comprando objetos de certas igrejas, com a promessa de que tendo aquele objeto em casa vai mudar a nossa sorte, vai mudar a nossa vida. Só Deus que tem poder para mudar a nossa vida, o objeto não tem poder nenhum. Tudo é criação das mãos de Deus, tudo é criatura das mãos de Deus. Só o Deus Todo-Poderoso, que faz a tudo e a todos, pode de fato nos proteger, nos socorrer. A doutrina da onisciência de Deus, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Ele faz uma pergunta. Não é assim que se pratica no mercado? Buscando, os mais pobres compravam pardais para alimento, para ter uma carne barata naquele tempo.
Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Os pardais eram vendidos por centavos. 2 pardais por 1 centavo. Aqui ele oferece 5 pardais por 2 centavos. Um pardal ia de gorjeta, de tão insignificante que era. E ele mostra que os pardais são vendidos, os cabelos caem, mas nada escapa do conhecimento de Deus. E nós vemos que Jesus propõe aqui uma escala de valores, o preço dos pardais. Mas daí Jesus diz: vocês valem mais do que muitos pardais. Vocês têm grande valor na presença de Deus. Jesus quer deixar bem claro que os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão cuidando de nós, estão velando por nós. Nós temos grande valor. É isso que Jesus fala para nós. Isso é um consolo. Nós temos grande valor. Nós não devemos ser objetos de comércio. Não podemos ser negociados como se negocia animais para alimento. É isso que Jesus está falando. E ele pegou o menor de todos no comércio, o pardalzinho, e ele coloca numa escala extremada, que cada ser humano vale muito mais, imensamente mais, do que qualquer outro produto. E hoje estão negociando as ovelhas de Deus, estão mercadejando as ovelhas de Deus. Jesus estava alertando justamente sobre isso. E é consolador, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso conhece os nossos pensamentos, conhece todas as nossas necessidades e que para Ele, eu, você, temos grande valor. Não importa se a pessoa é convertida ou não, qualquer pessoa, por pior que seja, para Deus tem grande valor. Tanto que Ele mandou Jesus morrer na cruz para salvar todo pecador. Jesus declarou que Ele veio para salvar e resgatar o perdido. Ele veio para buscar o perdido. Então, mesmo que a pessoa negue, ela continua tendo grande valor. No dia do juízo, o Senhor mandará para o inferno aqueles que não merecerem o céu. Mas até aquele momento teve grande valor. Só a partir dali que o Senhor abre mão daquela vida. E só o Senhor que pode julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, é muito consolador eu saber disso, dessa doutrina da onisciência de Deus, que Deus tem conhecimento profundo da minha vida, das minhas necessidades, daquilo que Ele deve preparar para o meu dia a dia. Se eu viver nessa confiança, eu vou ter uma vida tranquila, vou ter fortalecimento diário, porque eu confio no Deus onisciente, a doutrina da onisciência. E por último tem a doutrina da confissão. Jesus também alerta. Não adianta você conhecer as 3 doutrinas da onipresença, onipotência e onisciência se não conhecer a doutrina da confissão. Versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Confessar a Jesus como Senhor. Quando se fala de confissão, normalmente as pessoas só pensam em confissão de pecados. E confissão de pecados só tem valor se confessar com arrependimento. A confissão de Jesus como Salvador só tem valor se confessar com o coração sincero, tendo de fato Jesus como Senhor. Então nós devemos confessar a Jesus como Senhor, diante dos homens. É obrigação nossa, é dever nosso de confessar. As outras pessoas tomarão conhecimento. Só assim o Pai nos dá o Espírito Santo através do seu Filho. Só assim nós teremos a certeza da salvação eterna. Só confessando. E confessando sempre. Confessa uma primeira vez e não para mais de confessar. Esta é a doutrina da confissão. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, quando pecar, o Espírito Santo ensina como confessar também o pecado. É uma doutrina
poderosa de Deus, a doutrina da confissão. Tanto que ele mandou o seu próprio filho morrer, pagar o preço por nós, ressuscitou o seu próprio filho e o colocou à sua direita. Ele mandou o seu Espírito Santo e daí está pronto. Todo aquele que nele crê será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a mente, com a inteligência, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É bem claro a doutrina da confissão. Então, quando nós entendemos estas doutrinas fundamentais do Deus Todo-Poderoso, aí a nossa vida muda. Aí nós temos autoridade para vencer o maligno. Jesus aqui ele fala palavras bem diretas. Palavras que para gerar uma crise nos seus ouvintes. Tanto que tinha miríades de ouvintes ali na sua presença. Estava uma miríade, para vocês terem uma ideia, se refere a 10 mil pessoas. E ele fala de miríades. Eram milhares e milhares de pessoas ouvindo. Mas, o que ele fez? Ele se dirigiu especialmente aos seus discípulos. Porque as multidões não estão interessadas em aprender essas verdades. Mas o discípulo está interessado em aprender estas verdades. Ele escreve assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Antes de tudo, aos seus discípulos. E continua sendo assim até hoje. Antes de tudo, Deus fala, Jesus fala com os seus discípulos através do Espírito Santo que habita em cada um. Ele fala através dos pastores que ministram os crentes que se reúnem para a comunhão santa. Antes de tudo, Deus tem uma atenção muito especial com a sua onipresença, onipotência e onisciência. Ele tem uma atenção muito especial para cuidar de nós. Antes de tudo, ele dá atenção para aqueles que são discípulos de Jesus. Quem são os discípulos? Aqueles que obedecem, aqueles que seguem tudo que o Senhor Jesus manda. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus é bem direto. Ele não deixa nada embaralhado, nada confuso. Ele procurou abrir o entendimento daquela gente, esclarecendo que tudo passa pelo filtro da doutrina de Deus. Deus tem doutrinas bem claras. Se nós não estivermos cientes dessas doutrinas, desejosos de ficarmos sob essas doutrinas, nós estaremos perdidos. E ele deixa bem claro que o nosso Deus não é homem para ser enganado. Ele tudo pode, tudo vê, tudo sabe, está em todo lugar, nada escapa da presença dele. Então, o apelo daí, para nós confessarmos a soberania de Jesus na nossa vida. E nós precisamos, então, vivermos assim, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus aqui está dizendo, naquele tempo para os seus ouvintes, está dizendo hoje para nós, deixem de ser fantoches do diabo, deixem de lado todas as obras de engano, fujam das obras de engano, ande na verdadeira doutrina de Deus, abandonem toda a hipocrisia e suas falsidades. E ele afirma, vocês são de grande valor para meu Pai. Isso que é lindo. Vocês valem muito mais, imensamente mais do que poucos pardais. Vocês são de grande valor. Por que ele afirma isso? Porque ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele morreu na cruz para que ninguém se perca. E continua valendo essa proposta de Deus, esse plano de Deus, até que Jesus volte como justo juiz. Então nós precisamos tomar posse dessas doutrinas de Deus para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem aberto o nosso entendimento, Senhor. Muito obrigado por essa porção da palavra.
essa palavra profetizada pelo Teu Filho Jesus, e hoje sendo tão clara para nós, Senhor, sobre a soberania do Senhor nas nossas vidas, sobre as doutrinas do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Prepara, Senhor, o nosso entendimento para que vivamos debaixo do poder do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Vivamos cientes que o Senhor está sempre conosco e confessando no poder do Teu Santo Espírito a salvação que temos em Cristo Jesus. Tem misericórdia dos ouvintes da Tua palavra, Senhor, e prepara para que cada um seja anunciador, esteja sempre falando do Teu Evangelho, da Tua salvação em Cristo Jesus. Sê conosco, Senhor, sê com a Tua igreja, libertando, declarando a Tua cura, declarando a transformação do caráter, declarando libertação completa, Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém.